Você está querendo emagrecer, mas não está conseguindo, já testou algumas estratégias, não está tendo bons resultados, ou mesmo está cansativo, são estratégias restritivas que parece que é desagradável comer. Hoje eu vou te trazer uma estratégia que pode ser muito útil para você, pode te ajudar a emagrecer, pode te ajudar a emagrecer de uma forma mais gostosa, mais prazerosa e até acelerar o seu emagrecimento, caso você esteja conseguindo emagrecer e tal, mas quer acelerar um pouco esse emagrecimento aí. Caso você não me conheça, eu sou o Tarso, um entusiasta da saúde, estudo saúde há mais de 15 anos, também sou estudante de nutrição e sigo estudando constantemente, aplicando em mim, fazendo vários testes e conhecendo vários caminhos. Então acredito que eu posso trazer algumas informações que te ajudem aí na sua jornada também. E caso você ainda não saiba, eu tenho 2 grupos no Facebook, um voltado para a gente falar de emagrecimento, trocar ideia e tudo mais, e o outro voltado para a gente falar de um estilo de vida saudável. E aí a gente fala de várias coisas envolvendo um estilo de vida saudável. Então os links estão aí abaixo na descrição. E uma pergunta para você, qual é a sua situação? Você está acima do peso, está muito acima do peso, se sentir à vontade de falar o seu peso e o peso que você gostaria de chegar, a sua altura, para a gente ter uma noção também, deixar aí abaixo as suas dificuldades, assim eu consigo trazer conteúdos mais interessantes para a sua realidade, que te ajude de fato, tá bom? Então vamos seguir. Bom, a estratégia de emagrecimento que eu vou te mostrar hoje, ela é chamada de 5x2. Isso significa que você vai pensar no quanto você precisa, por exemplo, de calorias. Vamos, para facilitar as contas, vamos supor uma pessoa que precise de 2.000 calorias todo santo dia, 2.000 calorias, certo? Então, 7 dias da semana. Por isso é chamada de 5x2. 5 vai utilizar uma estratégia, 2 ela vai utilizar outra estratégia. O que é esse 5x2? Então, pensando em cima dessas 2.000 calorias, em 2 dias da semana, essa pessoa ela vai restringir a alimentação dela. Então, ao invés de você, por exemplo, restringir a sua alimentação, vamos voltar do começo aqui. Como que funciona o emagrecimento para quem não sabe? Você precisa, no mínimo, estar em déficit calórico, tá? Déficit calórico, o que significa? Digamos que você precise, para repor todas as suas energias daquele dia, sei lá, 2.200 calorias, um déficit calórico, então, já seria abaixo disso. 2.000 calorias, por exemplo, já é um déficit calórico. Então, você está sempre abaixo das suas necessidades, do quanto você gasta. Então, se você gasta 2.200, se você repor as 2.200, você não emagrece. Então, você precisa repor menos, tá? Então, qual é o lance? Quem faz o emagrecimento comum, tradicional, que é você vai estar todos os dias no seu déficit calórico, então todos os dias você tem que comer abaixo do que você gasta, às vezes fica mais difícil e tem um outro problema, o corpo se acostuma. O fato do corpo se acostumar dificulta um pouco mais o emagrecimento. Sem falar que quando fica meio desgastante, meio cansativo, todo dia eu tenho que comer menos, e se num dia você não quer comer menos? Então, o que você faz? Um dia você acaba comendo mais um pouquinho. Então, existem estratégias que podem ajudar nesse ponto. Essa 5x2 é uma delas. Existem outras, tá? Essa 5x2 funciona assim. Em 5 dias da semana, você vai comer aquilo que está proposto para você. Então, vamos supor que você gaste 2.000 calorias, você vai comer em 5 dias da semana 2.000 calorias, certo? Em 2 dias da semana, você vai derrubar isso aí. Então, ao invés de comer 2.000 calorias, você vai comer o quanto puder ali. Vamos supor, você às vezes quer fazer um jejum inteiro, o dia inteiro, você não quer comer aquele dia. Você pode. Então vai derrubar bastante a sua ingestão calórica daquele dia. No outro dia você vai comer normal. Ou às vezes, por exemplo, quem não quer perder peso e acaba fazendo jejum um dia inteiro, o que ela tem que fazer? No outro dia e nos outros dias, para não forçar só no dia seguinte, ela tem que comer um pouquinho a mais para repor aquilo daquele dia que ela não comeu nada. Então ela tirou 2.000 calorias, vamos supor, né? Que ela tirou 2.000 calorias em um determinado dia, ela vai ter que então repor nos outros dias essas 2.000 para o corpo dar uma equilibrada e você não perder muito peso. Essa é a pessoa magra que não quer perder peso. Ou magra não, né? Qualquer pessoa que não quer perder peso, tá?
Estou falando para você fazer um jejum de 24 horas? De forma alguma. Você pode simplesmente em 2 dias da semana, não são dias seguidos, tá? Então, num dia você vai diminuir a restrição ali, no outro você vai comer normal, no outro dia você pode fazer de novo, ou depois no outro dia, tá? Então, assim, supondo que todos os dias você fosse ficar em 2.000 calorias para manter o seu peso, e todos os dias você teria que ficar comendo, sei lá, 1.800 calorias todos os dias, então sempre abaixo do que você precisaria de 2.000 calorias, você pode então em certos dias comer 2.000 calorias e no outro dia, naqueles dias que você escolheu, são só 2 da semana, você pode fazer mais se você quiser, mas a ideia são 2, você vai comer abaixo. Então digamos que num dia da semana você coma 1.500 calorias e no outro dia da semana você coma 1.500 calorias também. O que aconteceu aqui? Você tirou 1.000 calorias, certo? Se você for contar aqui numa semana uma pessoa que estava precisando de 2.000, tirou 200 por dia, ela tirou 1.400, certo? Então, se você quiser fazer equivalente, aí você faz equivalente. Então, você, ao invés de tirar essa 1.800, tirar essas 200 por dia, você pode, ao invés de tirar 500, você tira, por exemplo, 700 num dia e você tira 700 no outro. Você já tirou 1.400 também, tá? Então, já deu a mesma conta que no total da semana, uma pessoa que estaria tirando 1.400 calorias na semana, ela está tirando da mesma forma 1.400 calorias, tirando 700 num dia e 700 no outro. Então, aqui, ela vai, num dia, ela come normal, 2.000 calorias, no outro ela come normal, aí no outro ela resolve fazer o jejum. O jejum, que eu estou chamando de jejum, na verdade é restrição calórica, tá? Restrição calórica. Não estou falando para você ficar as 24 horas em jejum. Restrição calórica. Isso não significa nem que você precisa fazer jejum intermitente, tá? Você pode simplesmente fazer uma restrição calórica fazendo as mesmas refeições que você quer fazer. Não estou falando qual é o ideal. Você pode fazer o jejum intermitente? Pode, é muito bom, ajuda até mesmo a melhorar a sua resposta à insulina. Então você pode fazer o jejum intermitente? Sim, mas você não precisa, não é obrigatório você fazer o jejum intermitente. Você pode comer as mesmas coisas na sua janela de alimentação, só que diminuindo as calorias. Então isso significa que você vai comer menos, né? Comer alimentos menos calóricos ou comer menos quantidade. Aí você tem que ver como é a sua alimentação. E você fazendo isso em 2 dias, você ainda melhora também a sua resistência à insulina, dá mais descanso para o seu organismo, porque está derrubando um pouco das calorias esses dias, e você desafia o seu corpo, você tira ele da zona de conforto. Porque se todos os dias você tira só 200 calorias nesses todos os dias, o corpo chega uma hora que ele acostuma. Ele acostuma e aí o impacto é menor. Então, quando você põe 2.000, aí põe lá 1.400, tirou 700. Aí depois põe 2.000 de novo. Aí depois põe 1.400. Aí depois 2.000 de novo. Ou seja, você está deixando o corpo sem saber o que vai acontecer amanhã. Essa é a realidade. Ao fazer isso, você então dá um certo choquinho, vamos chamar assim, um choque de realidade do corpo. Ei, isso aqui é algo estranho, certo? E isso ajuda a perder mais gordura, né? A emagrecer, ajuda também na resposta insulínica. Então são estratégias. E isso faz com que você, nos dias que você quer comer mais, por exemplo, hoje estou a fim de comer mais, hoje não queria comer menos, eu quero comer um negócio aqui que de repente ele é um pouquinho mais calórico. Beleza, nesse dia você vai lá e come. Não estou falando para você chutar o balde, comer uma coisa super calórica e tentar repor no outro dia. Não, estou mantendo um equilíbrio aqui, tá? Uma alimentação adequada, saudável, reeducação alimentar e tudo mais. Só que em 2 dias da semana você vai lá e restringe mais. Pode restringir até mais se você quiser. De 2.000 eu quero restringir para 1.000. Então, neste dia eu vou comer só 1.000 calorias. Você pode estruturar a sua alimentação para ficar em 1.000 calorias ali, certo? Então, existem estratégias de emagrecimento, várias estratégias de emagrecimento. Algumas, de fato, são meio inúteis, outras entram fácil num efeito platô
e outras podem ser mais úteis. E também depende do organismo, depende do estilo de vida da pessoa e tal. Então, você vai analisar isso. Eu não sei o quanto você gasta, se você faz exercício, que tipo de exercício. A ideia é você entender um pouco mais das suas alimentações, né? Da sua alimentação em geral, dos seus gastos e tal. Você pode conversar isso com um nutricionista, que é o mais indicado, mas caso você não esteja passando, não tenha condições ou qualquer coisa do tipo e queira dar um start aí na sua vida, você pode fazer estratégias entendendo melhor. Entendendo então um pouco mais sobre como calcular o seu gasto calórico, como calcular a sua ingestão calórica, né? Entendendo um pouco mais de como equilibrar quanto eu como de carboidrato, quanto eu como de proteína, quanto eu como de gordura, falando só nos macros, né? Obviamente você tem que pensar nos micronutrientes também, mas você pode fazer, você consegue começar a estruturar ali a sua alimentação pensando nessas coisas. E aí você vai ver que cálculos eu posso fazer. Existem vários tipos de cálculos. Se você quiser, eu trago alguns cálculos que a gente pode fazer para calcular, ter uma noção do qual é o gasto calórico de uma pessoa, do quanto a gente deve trabalhar ali, os objetivos de uma pessoa. Porque, por exemplo, você calcula o gasto calórico de uma pessoa, o gasto calórico total, por exemplo. Essa pessoa quer o quê? Ela quer emagrecer? Ela quer hipertrofiar? Ela quer manter o peso? O que ela quer fazer? Qual é a idade dela? Então, ela é homem ou mulher? Né? Então, esses detalhes você tem que avaliar para você ver qual é o objetivo, qual cálculo utilizar, e aí você vai ter uma noção. Ah, não, eu quero perder peso, eu sou mulher, eu tenho X de idade e tal, então eu vou utilizar tal cálculo e aí agora eu vou começar a entender um pouco mais da minha alimentação. Quanto que tem de caloria, de proteína, de carboidrato, de gordura se eu pegar X de arroz aqui, e se eu pegar um bife, e se eu pegar uma salada, e se eu pegar, entendeu? Você vai tendo noções e aí você vai estruturando. Bom, hoje eu vou diminuir um pouco determinada coisa, hoje eu quero fazer um jejum intermitente de, sei lá, 16 horas, no outro dia eu vou comer normal, no outro dia farei outro jejum, ou vou esperar 2 dias, enfim. Você pode ir estruturando. Mas a ideia desse 5x2. Comer 5 dias e fazer 2 dias de restrição calórica. Não significa jejum, é restrição calórica. Você pode fazer jejum, mas não precisa. Aí é a tua escolha, se você gosta, se você se sente bem. Inclusive eu já falei de jejum aqui, vou falar mais de jejum aqui. Mas se você gosta, se você se sente bem, se você quer utilizar essa estratégia, pode ser sim muito benéfica. Jejum ajuda sim no emagrecimento, ajuda a melhorar a resposta insulínica, ajuda em um monte de coisa. Então o jejum é muito bacana para várias situações, mas também depende da sua realidade, enfim, né, um monte de coisa. Vou trazer mais informações. Se você tiver também dúvidas sobre jejum, pode deixar nos comentários abaixo, que aí eu monto conteúdos em cima dessas dúvidas. Mas o ponto é esse. Não faça esses 2 dias seguidos, tá? Não faça 2 dias seguidos de restrição calórica, faça só um, volta e come. Pode até fazer volta e come 2, né? 2 dias comendo normal, depois volta e faz de novo o tal do jejum. Então, nesse caso, poderia assim, 2 dias, aí se faz um de restrição. Aí mais 2 dias, temos 5 dias já, se faz mais um de restrição. E aí o 7º dia, fechou a semana comendo normal, tá? Então, você pode fazer isso. Então é uma estratégia. Aplica, vê como é que funciona para você. Às vezes você precisa de um tempinho para se adaptar. Às vezes você precisa ter uma noção também do quanto você está consumindo de caloria, do quanto você está gastando. Por isso que ajuda bastante um nutricionista, porque muitas pessoas elas não querem ou não sabem fazer os cálculos e às vezes nem querem mesmo, nem querem ficar pensando, nossa, que quantidade eu posso pôr aqui disso e daquilo e tal lá. É mais desafiador, né? Eu acho que vale a pena sim entender, conhecer mais, mas mesmo que você não entenda, você pode escolher, por exemplo, em 2 dias, comer um pouco menos. Tá? Nesses 2 dias. Você não entende muito, mas já vai diminuir um pouco sua alimentação. Você pode fazer a sua janela ali de jejum, no mínimo ali o jejum que seria ideal para todo mundo, 12 horas sem comer e 12 horas comendo, tá? Não comendo direto, mas 12 horas ali alimentado e 12 horas sem comer nada, né? Essa já seria um jejum básico para qualquer pessoa, que seria o ideal, né? Para a gente não ficar comendo toda hora. Mas tirando isso, você pode fazer de 14, 16, 18 horas e tal. E você pode, então, já diminuir um pouco a sua alimentação em determinado dia que você escolher, enfim.
Então, essa é a estratégia 5x2. Pouca gente conhece essa estratégia, né? Quem conhece mais são pessoas que estudam o assunto, são nutricionistas, são às vezes médicos que estudam o assunto, enfim, são profissionais da área e algumas pessoas que já aplicaram na sua vida. Mas não é uma estratégia muito comentada por aí, né? Mas talvez ela comece a ganhar força cada vez mais, porque já tem estudos falando sobre isso, falando dessa restrição aí e tal. Então, são estratégias que se fala mais no meio dos profissionais da área. Mas enfim, é uma estratégia útil, que funciona, que às vezes é muito melhor do que fazer a restrição todo santo dia, né? E faz o seu corpo não se adaptar a uma zona de conforto. Então ele está sempre ali um pouco desconfortável e isso é bom, você muda os estímulos, as variáveis, né? Então você mexe nisso. Tá bom? Se você ficou com dúvidas, se você tem dúvidas sobre outros temas aí, deixa aí nos comentários abaixo que eu vou procurar ajudar conforme eu for conseguindo, né? Porque às vezes tem muita pergunta e a gente vai estruturando aqui como é que a gente consegue responder essa galera, tá bom? Então é isso aí, se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu posto e compartilha com quem pode se beneficiar, seja com esse ou com outros vídeos que a gente já tem aí no canal. Maravilha? Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!